Abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 7. Nessa noite eu vou ler na Nova Versão Internacional, a mais antiga, tá? A Nova Versão Internacional mais antiga, na verdade, a 2000. Diz assim o texto bíblico. Todos encontraram, amém? No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já faz tantos anos que estamos fazendo? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá estavam habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Vamos orar novamente. Eu vou pedir aos irmãos que tirem aqui o retorno, que eu acho que para mim aqui o retorno está dando um eco aqui, só para corrigir isso. Enquanto isso, curva a sua cabeça e feche os seus olhos para que possamos orar juntos. Pai Celestial, Tua palavra está colocada diante de nós e nós suplicamos o Teu favor mais uma vez nesta noite, porque nós estamos carentes de ouvirmos a Tua voz e nós precisamos, ó Deus querido, tanto ouvir a Tua palavra quanto aplicá-la nas nossas próprias vidas. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Fortalece-nos, ministra aos nossos corações, para a glória e para a honra do Teu nome. Tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor, remove, retira, em nome de Jesus. E assim, o Teu nome santo seja honrado e seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar nesse texto, pensando a partir do tema a realidade da fé, que é uma realidade que nós temos abraçado em Cristo Jesus, e como pessoas que conheceram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que a maior de todas as tragédias humanas é uma pessoa viver para si mesma, viver dedicado a si mesmo. E muitas pessoas seguem esse estilo de vida, que é um estilo de vida bem egocêntrico.
Agora, esse estilo de vida que para alguns parece ser uma bênção, é na verdade uma maldição. Quando você vive só para você mesmo, você está atraindo uma maldição para a sua própria vida. E a realidade grandiosa da fé cristã, da fé em Jesus Cristo, ela está intimamente relacionada ao serviço a Deus e ao serviço ao próximo. Quando você vive o Evangelho de fato e de verdade, você acaba descobrindo que é necessário viver para servir a Deus e também viver para servir outras pessoas. E esse desafio está sempre presente na vida dos cristãos. E nós não podemos fugir dele, em nenhum momento das nossas vidas. Pois bem, qualquer tipo de rito religioso ou de liturgia desconectado da fé e da prática de vida cristã, prática de uma vida cristã piedosa, é loucura. Mesmo que nós estejamos engajados em uma liturgia que é de comum senso, que é aceita em nossas igrejas evangélicas, mas isso está desconectado da prática de vida cristã piedosa, isso é, aos olhos de Deus, uma loucura. Não é algo sadio para ninguém de nós. Vocês sabem que nas religiões, os homens têm o seu mérito, e eles trabalham, laboram para salvarem a si mesmos. Por isso que eles engajam em muitas atividades cujo objetivo final é a autossalvação, é salvarem a si mesmos, é justificarem a si mesmos. Mas no cristianismo, nós apenas cremos em Jesus Cristo, nós o cultuamos e nós o glorificamos. Amém? É isso que nós fazemos na fé cristã. Bem, o povo de Israel, no contexto aqui do profeta Zacarias, e eu já mencionei para quem esteve aqui hoje pela manhã, no contexto também do profeta Ageu, eles estavam perdidos nas suas tradições e haviam colocado de lado algumas coisas que para Deus era muito importante. Que coisas eram essas? E que coisas são essas? Porque elas ainda são importantes para Deus. A misericórdia, a compaixão e a justiça. Eles haviam colocado essas práticas de lado. Agora, o profeta Zacarias, cheio do Espírito Santo e levantado por Deus, estava desafiando aquelas pessoas a voltarem à realidade da fé, a voltarem para a verdadeira fé, a abandonarem a religiosidade com a qual eles estavam tão acostumados. O Zacarias atacava numa frente e o Ageu atacava em outra frente, mas ambos movidos por Deus para chamar o povo de Deus a encontrarem o equilíbrio da fé cristã. Então, como é que a verdadeira fé, como é que a realidade da fé, ela se expressa? Em primeiro lugar, olhando para os primeiros 3 versos do nosso texto, espero que todos mantenham as Bíblias abertas. A verdadeira fé, ela é expressa por um relacionamento pessoal. Isso precisa estar claro para todos nós. Vocês sabem que a data provável dessa escritura e do contexto dessa escritura que nós estamos lendo foi o dia 7 de dezembro do ano de 518 a.C., há exatamente 2.542 anos atrás. E o templo havia sido destruído pelo caldeu Nabucodonosor no ano 586, ou seja, 68 antes dessa palavra profética que foi emitida aqui através de Zacarias. E desde então, nessa mesma data, o povo se reunia para lamentar a tragédia que havia devastado o Estado judaico, a cidade de Jerusalém e o templo que só seria reconstruído, nós falamos também pela manhã,
no ano de 516. Agora, quando a gente olha aí para os primeiros versos do capítulo 7, o que é que a gente precisa entender? Pessoas, moradores da cidade de Betel, foram enviados a Jerusalém, trazendo algumas perguntas para Deus. Eles queriam perguntar para Deus, mas é claro que para saber a palavra de Deus, eles se dirigiram aos sacerdotes e aos profetas remanescentes, que estavam ali em Jerusalém. Eles tinham algumas perguntas para Deus, mas a verdade era que Deus também tinha algumas questões para colocar aquelas pessoas e a todo o povo. Muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus com questionamentos, não é verdade? Quantas vezes você, na sua vida, já não se aproximou de Deus, no seu devocional, no seu quarto, na sua casa, ou aqui na igreja? Eu noto que alguns irmãos vão direto para a sala de oração e ali se ajoelham, ou aqui mesmo na igreja se ajoelham, porque estão vivendo um momento dramático, um momento difícil na sua vida. Você tem questões que você quer colocar para Deus, mas muitas vezes, quando nós levamos as nossas para Ele, Ele traz outras questões, e Ele quer nos fazer pensar sobre elas. Eu imagino que talvez nessa noite, alguns de vocês tenham alguns questionamentos para Deus, e eu gostaria de dizer aqui que Deus é poderoso para responder a esses questionamentos. Deus é poderoso para trazer as respostas que você precisa ouvir nesta noite. É claro que Ele pode não responder aquilo que você gostaria de ouvir. Muitas vezes a resposta de Deus não vem ao encontro dos nossos desejos, das nossas aspirações, mas Ele responde. Mas como eu disse, irmãos, surpreendentemente, quando nós levamos a Deus as nossas coisas, muitas vezes Ele nos faz pensar em outras coisas que Ele considera mais importantes para as nossas vidas. Objetivamente falando, olhe aí para o seu texto, aquelas pessoas de Betel queriam saber se o rito religioso, já normatizado em Israel, especialmente em Jerusalém, mas em todas as cidades de Israel, de lamento pelo exílio na Babilônia, deveria ser mantido. Eles queriam saber se eles deveriam continuar clamando a Deus, jejuando, chorando por aquele desastre que havia acontecido algumas décadas atrás. E eles, ao que tudo indica aqui no capítulo 7, no contexto do profeta Zacarias, estavam dispostos a manter aquela tradição. Então, os cidadãos de Betel, eles queriam saber da tradição, mas Deus haveria de confrontá-los não com a tradição, mas com a sua palavra, que vinha sendo desprezada, que vinha sendo esquecida sistematicamente. Irmãos, tanto através dos profetas, quanto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Deus respondendo perguntas, e muitas vezes Ele o faz formulando perguntas aos seus interlocutores, as pessoas que dialogam com Ele, as pessoas que querem travar um relacionamento com Deus. Esse método, antes de ser adotado pelos filósofos gregos, ele é encontrado nos registros antigos da lei mosaica. Desde os primórdios, desde os tempos antigos, Deus já usava esse método de responder perguntas, fazendo outras perguntas. Então, antes de responder, o Senhor queria que as pessoas pensassem, que as pessoas refletissem nas suas condutas. E eu penso que se você tem questões para Deus, tem dúvidas que você gostaria que Ele te respondesse, talvez nessa noite Deus deseje que você também pense na sua conduta, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, em algumas coisas que talvez você precisa repensar. Em alguns aspectos que talvez você necessite reconsiderar. Agora, tudo isso acontece dentro de um relacionamento pessoal.
E isso faz parte da nossa fé, porque quando há relacionamento pessoal, nós falamos e a outra parte ouve, a outra parte fala e nós ouvimos, e existe um arrazoamento recíproco. Relacionamento de silêncio, de gelo, não se sustenta por muito tempo. Precisa haver diálogo, precisa haver reciprocidade. Amém? Na realidade da fé, também, nós aprendemos que Deus, Ele valoriza as intenções do nosso coração. Então, para responder se eles deveriam continuar a jejuar, e depois, porque o ritual era o seguinte, eles jejuavam, eles clamavam, eles choravam, depois eles engajavam nas festas que o Senhor havia ordenado. Então, é isso que eles estavam acostumados a fazer. Então, para responder se eles deveriam continuar seguindo essas tradições, Deus estava questionando a atitude interior que eles haviam nutrido ao longo das décadas passadas, enquanto eles jejuavam e participavam das celebrações. Por quê? Eu repito, porque as atitudes do coração deles era muito importante. Era muito importante. Eu gostaria de dizer aqui, irmãos, que jejuns, eles são muito especiais na nossa vida cristã. Eu espero que todos vocês pratiquem o jejum quando Deus os mover a praticá-lo. Eles fazem parte da nossa vida cristã. Mas eles devem ser apenas manifestações exteriores de algo mais profundo na vida do crente. Do contrário, serão apenas mais um traço da religiosidade. Nós jejuamos porque tem algo mais poderoso em andamento aqui dentro de nós, movendo a nossa caminhada com Deus, que alimenta a nossa intimidade com Deus. E eu repito, Deus está sempre muito, muito interessado nas nossas motivações internas. Questionamento-chave. Aqui na palavra do Senhor, você pode ver aí a partir do verso 4, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Confira aí na sua Bíblia. E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam? E aqui o questionamento vinha, porque quando o povo de Deus participava das festas e eles comiam juntos, eles deveriam comer, como muitas vezes nós comemos aqui na igreja, vamos comer na passagem do ano, né, com consciência de que Deus tinha ordenado aquelas celebrações, com consciência da presença de Deus. Eles não poderiam se entregar à comida sem compreender que era Deus quem havia ordenado que eles tivessem aqueles momentos de comunhão. Então, todas as vezes que você estiver comendo com os irmãos aqui na igreja, lembre-se de ter consciência da presença do Deus Santo conosco. Lembre-se de valorizar isso na comunhão com a sua família e com os irmãos em Cristo. Toda piedade, toda dedicação e zelo do povo só faria sentido se realmente elas estivessem direcionadas para o Senhor da glória. Do contrário, tudo isso seria apenas mera religiosidade. Seria apenas uma engenharia religiosa, humana, voltada apenas para o ego. Como que se estivessem cumprindo um determinado ritual e favor para Deus, para angariar algum mérito com aquela tarefa, com aquela atividade. Irmãos, alguns problemas novos e recentes das nossas vidas, eles podem ser, na verdade, o desdobramento de problemas antigos. Eu digo isso porque eu atendo as pessoas aqui na igreja, e quando você vai investigar o que está acontecendo, o problema, ele eu repito, um desdobramento de problemas antigos, enraizados na história de vida dessa pessoa, muitas vezes guardados sem cura e sem tratamento. É por isso que se você tem um litígio com um irmão em Cristo, você não pode passar por cima disso como se nada tivesse acontecendo. Não, vou ficar calado, deixa isso para lá. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa procurar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, acertar com aquela pessoa e depois seguir a sua caminhada. E depois seguir a sua jornada. O problema do povo judeu
que haviam voltado ali para a Judéia, especificamente para Jerusalém, é que quando eles ouviram a profecia de Zacarias, o que estava em jogo ali, o que estava sendo discutido ali, o que Deus queria confrontá-los, era um problema muito antigo. Era um pecado que eles iam cultivando desde a época do assentamento em Canaã, quando eles cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. E qual era o problema? Era o descaso para com a palavra do Senhor, que viera a eles recorrentemente, porque Deus, no seu amor, na sua bondade, Ele foi enviando os seus servos, os profetas, os seus pastores, para falar com o povo. Fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, fala quatro vezes. Essa repetição faz parte da longanimidade de Deus. Se você fosse Deus, você já teria desistido há muito tempo daquele povo. Se qualquer um de nós fosse Deus, nós já teríamos desistido uns dos outros. Mas Deus é longânimo, Ele é paciente, e Ele enviou os seus servos, os profetas, mas aquele povo recorrentemente tratava com descaso os seus profetas. Esse descaso tornou-se uma realidade, pasmem vocês, em períodos de prosperidade e em períodos de adversidade. Quando tudo ia bem, e quando também eles estavam enfrentando problemas. E por que o descaso comprometia tanto a vida do povo de Deus? Porque ele evidenciava um problema interior mais sério, que era a dureza de coração. E por causa da dureza de coração, as pessoas não conseguiam absorver a palavra de Deus. A palavra de Deus não entrava nos corações, porque os corações estavam endurecidos. Eles tinham passado por um processo, nós podemos dizer, de calcificação. Então a palavra de Deus não alcançava aquelas pessoas. Queridos amigos, irmãos em Cristo, alguém pode racionalizar e justificar a sua dureza de coração? Eu lido com isso com muita frequência. Por exemplo, alguém pode dizer que está com o coração duro, porque foi decepcionado com um líder, com uma pessoa que se dizia crente, que se dizia cristã. Ou então, pode dizer que o seu coração duro se justifica por um ressentimento que brotou de uma revolta contra Deus, que brotou em decorrência de um desacordo com a vontade de Deus. Embora Deus seja sempre justo, a dureza de coração resiste em confiar na justiça divina. E é por isso que nós fazemos bem, nesta noite, em perceber as intenções do nosso coração e expô-las diante de Deus e pedir a Deus que mude essa situação do nosso coração. Amém? Agora, a realidade da fé, ela também vai exigir de nós, diz o profeta Zacarias, na sua palavra profética, que nós estejamos prontos para ouvir a Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no verso 13 e 14. Quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso, quando me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei com um vendaval entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Meus amigos, nós estamos lendo na Bíblia que o Deus a quem nós servimos é um Deus que chama. Desde os tempos antigos Ele tem chamado as pessoas para si. Talvez alguns de vocês não estão tão familiarizados com a igreja evangélica, mas talvez você possa dar testemunho disso. Há muito tempo Deus tem, de formas diferentes, me chamado, falado comigo, dado toques de maneiras diferentes. E Ele tem nos chamado ao arrependimento. Arrependimento de uma vida egocêntrica. Ele tem nos chamado para conhecermos os seus caminhos santos. Isso não é uma bênção? Você poder conhecer os caminhos santos
do Senhor. Agora, apesar da voz ecoante do Senhor Deus, hoje, como antes, muitas pessoas não estão dando ouvidos para Deus. E eu gostaria de dizer aqui que ouvir a Deus é algo imprescindível nas nossas vidas, sob pena de um dia, numa determinada hora, nós não sermos ouvidos por Deus. Porque é isso que esse texto nos diz. Se nós insistimos em permanecer surdos para ouvir o que Deus quer falar conosco, Ele também vai se mostrar surdo na hora da nossa necessidade, no momento em que nós mais precisarmos. Agora, eu gostaria de arrazoar com vocês aqui, por que deixar as coisas chegarem a esse ponto, irmãos? Por que você vai deixar as coisas chegarem a esse estágio? Eu apelo a todos vocês aqui, em nome de Jesus, para que não se façam surdos para ouvir a Deus, enquanto o nosso Deus fala conosco, como Ele está falando nessa noite, carinhosamente. Amém? Deus está falando conosco carinhosamente, amorosamente. Vamos ouvi-lo, vamos prestar atenção naquilo que Ele está falando conosco. Permita que a palavra de Deus seja como um óleo que amolece o seu coração, que amolece as feridas que foram feitas na sua vida, ao longo da sua jornada. Deixa a palavra de Deus amolecer essa dureza do seu coração. E como eu tenho dito aqui sempre, permita que o Senhor Deus reoriente a sua vida. Porque Deus tem grande prazer em orientar a vida das pessoas. Ele reorientou a minha e tem reorientado os meus passos de várias maneiras ao longo da minha jornada com Deus. Amém? Agora, a realidade da fé, irmãos, por último, ela requer também práticas de justiça, muito mais do que religiosidade, atos de religiosidade. Então, afinal, quais são as implicações práticas daqueles que dão ouvidos a Deus? Eu diria, como eu disse hoje pela manhã, não são nada abstratas. São implicações muito concretas. E são implicações perfeitamente aplicáveis nas nossas vidas. Eu quero dar um exemplo aqui, que eu li de um pai conversando com o seu filho. Esse pai crente, comerciante, trabalhador. E ele disse para o seu filho, que também era um cristão, mas é claro, estava no início da caminhada cristã, o seguinte: meu filho, certifique-se de ter sempre mais atrás do balcão do que aquilo que você coloca na vitrine. Eu vou repetir. Meu filho, certifique-se de ter sempre mais atrás do balcão do que aquilo que você coloca na vitrine. Porque muitas vezes, nessa era de redes sociais, as pessoas estão colocando muita coisa ali na vitrine, mas quando você vai investigar nos bastidores, você descobre que ela tem muito pouco. Que Deus nos dê a graça de ter muita coisa atrás. É por isso que o povo de Deus, nós, quando interagimos com as pessoas, na honestidade que é própria de todo crente genuíno em Cristo Jesus, nós sempre falamos com as pessoas primeiro das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E deixamos o tempo passar, os anos passarem, e ela mesma descobrir a virtude que Deus nos deu pela graça dEle, pelo favor imerecido dEle. A gente deixa o tempo passar. Então as pessoas têm condições de aferir, de verificar. Que Deus nos conceda esta graça. Que haja nas nossas vidas uma disposição para práticas de justiça. Mas que práticas de justiça são essas? Pelo menos 3, e nós vamos orar, encerrando a nossa administração. Primeiro, a administração da verdadeira justiça. O texto nos diz: administrem a verdadeira justiça. Ou, executai juízo verdadeiro
ou julgai segundo a verdadeira justiça, julgai segundo o juízo verdadeiro. Em outra versão, sejam honestos e corretos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o viver cristão genuíno inclui as práticas de justiça. Mas não é uma justiça qualquer, vocês notaram aí no texto? Não é uma justiça qualquer. A única justiça que agrada ao Senhor é a justiça verdadeira. É a justiça verdadeira. E onde ela se faz mais necessária, irmãos? Eu penso, né, que é onde ela deve começar. Na família. Dentro de casa. Com os pais, com os irmãos, com os filhos. Nós precisamos entender que bons atos, boas obras, no contexto social, que são fruto da vida piedosa do povo de Deus, vão ganhar peso quando essas obras, quando esses atos são fundamentados em atos de justiça dentro de casa. Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo coisas muito bonitas do lado de fora, e as pessoas estão aplaudindo, estão elogiando, mas dentro de casa é um desastre. É uma catástrofe. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Eu já disse para vocês francamente, eu só tenho condições de estar aqui, de atender as pessoas, de ajudar as pessoas, porque lá em casa está tudo bem. Porque Deus tem dado graça primeiro lá dentro de casa, lá na minha família, lá no meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos, com a minha nora, com o meu genro, porque se não tivesse bem, eu teria muita dificuldade. Primeiro, nós precisamos praticar a justiça dentro das nossas casas. Amém? E eu estou dizendo isso porque, infelizmente, nesses nossos dias, existem muitas manifestações que têm aparência de justiça, mas não são a verdadeira justiça. Elas têm apenas aparência, mas elas não são verdadeiras. No fundo, elas são egoístas. No fundo, elas são parciais, interesseiras. E quando eu digo que são parciais e interesseiras, eu estou dizendo que falta amor. E o amor nos leva a sacrifícios. Quando nós amamos alguém dentro da nossa casa, nós nos sacrificamos. Eu estou enganado, irmãos? Não. A gente faz coisas, a gente vai além, a gente vai até os limites, porque nós amamos. Isso precisa ser replicado na vida da igreja, entre os domésticos da fé, isso precisa ser replicado na nossa vida social e cotidiana. As pessoas precisam ver isso. Mas, em segundo lugar, as práticas de justiça também envolvem demonstrar misericórdia e compaixão. Eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, porque o texto de Ageu nos levava a isso, eu não tenho como fugir disso novamente. Existem muitas circunstâncias em nossas vidas e relacionamentos em que é necessário misericórdia e compaixão. Gente, eu repito aqui, isso começa dentro de casa. Às vezes, os relacionamentos, eles são marcados pela ira, pela impaciência, pela indignação, pela vingança. E dentro de casa está faltando misericórdia e compaixão. E eu estou dizendo dentro de casa porque esse é o primeiro degrau. Porque primeiro você pratica isso na sua família, na sua intimidade. Depois você vai praticar com as outras pessoas. Amém? Tudo começa dentro de casa, tudo começa na nossa intimidade, tudo começa aqui. Depois nós nos movemos para ajudar outras pessoas que estão em necessidade. Muitos relacionamentos, eles são destruídos, porque falta compaixão, porque falta misericórdia. Como eu disse pela manhã, porque muitas vezes nós somos implacáveis com as pessoas, quando Deus gostaria que nós fôssemos mais pacientes, mais benignos. Quando Deus gostaria que nós entendêssemos que o nosso primeiro campo missionário é dentro de casa, é na família, para depois nós conseguirmos alcançar outras pessoas.
É muito comum nesses nossos dias nós vermos pessoas furiosas porque os direitos delas foram violados e elas não suportam isso, ter o seu direito violado. Mas quando nós somos dominados pela misericórdia e pela compaixão, nós vamos ter uma outra atitude, menos egoísta. E, eventualmente, nós podemos até sofrer algum dano por amor àquela pessoa, por amor a Jesus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, que nos deu o exemplo, Ele e os seus profetas e os seus apóstolos. Então, nós vamos trilhar um caminho diferenciado. Por isso, irmãos, a compaixão pode ser um instrumento eficaz para a restauração de muitos relacionamentos. E eu diria, para a manutenção de muitos relacionamentos. Veja a maneira como você tem tratado seus filhos. Veja a maneira como você tem tratado o seu cônjuge. Tem sido com compaixão e com misericórdia? Quando a gente age assim, a gente fica um pouco mais hesitante. A gente se torna uma pessoa, nós nos tornamos pessoas mais cautelosas antes de proferir uma palavra dura, uma palavra ofensiva contra aquela pessoa. Amém? E, finalmente, uma outra prática de justiça que nós devemos incluir nas nossas vidas cristãs é a renúncia a toda forma de opressão. Você vê que aqui tem uma ordem imperativa apresentada nas Escrituras. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros em busca dos seus objetivos. As pessoas, vocês estão vendo aqui, né, que as pessoas elas acabam buscando, né, oprimir especialmente os que são mais fracos. E eu noto, na minha experiência pessoal e profissional especialmente, que uma opressão às vezes nasce de outra opressão. Pessoas que estão acostumadas a oprimir pessoas, são pessoas que sofreram em algum momento das suas vidas algum tipo de opressão. E nós precisamos identificar isso nas nossas vidas. Se você já foi oprimido por alguém, peça a Deus misericórdia para não replicar isso, para não reproduzir isso. Peça a Deus graça para viver de maneira diferente. Outra coisa que eu observo é a obsessão pelo sucesso. E isso está muito comum na nossa sociedade. As pessoas que estão muito obcecadas pelo sucesso, elas normalmente negligenciam a sua missão junto ao próximo. Porque ajudar alguém pode custar algum sucesso em alguma situação da sua vida. Pode te custar isso, mas eu gostaria de dizer, nosso Deus, que é galardoador, recompensador, Ele está vendo. E você pode até perder alguma coisa, mas nosso Deus é fiel para cuidar de você na hora do infortúnio, na hora do leito, na hora da fragilidade, na hora da fraqueza. Ele é poderoso para intervir na sua vida e cuidar de você. Agora nós devemos pensar em quem são as pessoas mais fracas que Deus colocou ao nosso redor. Se vocês são como eu observo que normalmente são aquelas pessoas cuja estrutura familiar, cuja estrutura econômica, cuja estrutura emocional está fragilizada. Muitas vezes Deus permite que essas pessoas se aproximem da gente, que elas se aproximem de nós, da nossa família. E nós precisamos ter muito carinho com essas pessoas. Muito cuidado, porque elas foram colocadas no nosso caminho para um propósito. Deus as quer abençoar e, quem sabe, nos usar nesse processo. Outras vezes eu observo que são pessoas inocentes, que não sabem ao certo o que fazer, que não sabem como se defender, não sabem como lidar com o sistema. Esse é o caso das crianças. Esse é o caso de estrangeiros. Eu fui estrangeiro um período da minha vida e realmente eu digo que quando a gente chega num país você fica completamente desorientado. Demora um tempo até você entender como as coisas funcionam. Se você cai na mão de uma pessoa perversa, oportunista, você pode ter muito prejuízo. Eu sei disso. Mas quando
você tem incautos, que Deus coloca na sua vida, que Deus coloca no seu caminho, é sua responsabilidade cuidar dessas pessoas, velar por elas, interceder por elas, fazer com que, quem sabe, você as represente e cuide dessas pessoas. Irmãos, o povo de Deus foi chamado, é chamado, enquanto estiver nesse mundo, terá essa vocação de renunciar a toda forma de maldade. Por mais que na vida nós acumulemos uma quantidade de malícia considerável aqui e nas nossas almas, mas nós somos chamados a renunciar toda forma de maldade, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem para nós orarmos juntos e aplicando tudo isso que a gente pensou juntos nessa noite, em 4 aspectos. Em primeiro lugar, eu quero apelar a todas as pessoas que estão aqui, no sentido de que não se façam surdos, não ouvintes da palavra de Deus. Ouça com atenção tudo aquilo que Deus está falando com você. Preste atenção em cada palavra. Antes de querer ser ouvido por Deus, ouça o que Ele tem a te dizer na sua palavra. Mesmo que você tenha muitas demandas, antes de querer ser ouvido, ouça o que Ele tem a te dizer na sua palavra. E eu creio que a gente consegue assimilar isso fazendo o nosso devocional diário, como nós propomos aqui na igreja. Nós estamos concluindo o Velho Testamento e ano que vem vamos ler o Novo Testamento. Essa é uma boa maneira de todos os dias você ir ouvindo o que Deus quer falar com você. Em segundo lugar, lembre-se que Deus sempre responde às nossas dúvidas, mesmo que não seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Porém, você e eu, nós, devemos estar preparados para responder as questões que Ele coloca diante de nós. Se Deus colocar um desafio diante de você, como muitas vezes Ele coloca diante de nós, esteja preparado humildemente para considerar aquilo que Ele está nos propondo. Pode ser um dilema na sua família, que Ele coloca diante de você. Pode ser uma encruzilhada em que você se encontra, em que você precisa levar em consideração tudo que você já viveu até aquele momento, tudo que Deus já te ensinou até aquele momento. Preste bastante atenção. As coisas não acontecem na vida do povo de Deus por acaso. A providência divina está sempre atuante na nossa vida. Em terceiro lugar, eu quero apelar a vocês, irmãos, para que nós não sejamos crentes apenas na aparência. Vamos buscar a Deus, sim. Vamos orar, sim. Vamos jejuar. Muitas vezes vamos chorar diante de Deus, vamos adorar publicamente, como nós fizemos de maneira tão bonita, agora há pouco, e vamos ainda ter um último ato de louvor nesta noite. Antes, porém, no seu coração, peça a Deus a graça para produzir os frutos que decorrem de uma fé verdadeira. Amém? Então, tudo aquilo que você estiver praticando, que as pessoas olharem para você e disserem assim, lá vai um crente, tudo bem, que digam isso, mas que isso seja confirmado pelo que está aí dentro do seu coração, pelo que passa na sua cabeça, pelo que você cultiva na sua alma. A fé em Cristo Jesus, ela deve necessariamente nos levar à prática da justiça, à prática da misericórdia, à prática da compaixão, à prática da não opressão, mesmo quando nós tivermos o poder nas mãos. Que Deus nos conceda esta graça. E por último, irmãos, se o seu coração está duro, eu gostaria de dizer aqui, eu não tenho poder para amolecer o seu coração, mas Deus tem todo o poder. Eu me lembro muito bem que eu criei nisso, quando era um crente nominal na minha adolescência. E eu disse, se Deus tem poder de libertar um homem das drogas, Ele pode transformar o coração duro de uma adolescente. E sabe o que Ele fez? Amoleceu. Ele quebrantou. E Ele me deu um novo coração. Eu tenho certeza de que Ele pode fazer isso
hoje novamente na sua vida, na minha vida. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero pedir a vocês, como de costume, vocês curvem as suas cabeças, que curvemos as nossas cabeças diante do nosso Deus. A fé cristã é real, é muito mais do que uma religião, é muito mais abrangente, ela é muito mais prática. Os cristãos são pessoas que a vivem em todos os ambientes que eles frequentam. E nesta noite, eu penso, baseado nessa palavra, que compartilhamos, que meditamos juntos, que talvez Deus esteja querendo que nós estejamos abraçando esta realidade. Para aqueles que são crentes de uma maneira talvez mais profunda, para aqueles que estão apenas conhecendo, reconhecendo o terreno, mas sentindo nos seus corações que Deus os está chamando, como chamou o seu povo Israel nos tempos antigos. Eu penso que Deus está chamando você para abraçar esta fé e para iniciar esta jornada com Jesus. Uma jornada, como nós temos dito aqui repetidamente, começa aqui, mas vai culminar, vai terminar na glória celeste. Hoje à noite é tempo oportuno para que você rompa com toda forma de religiosidade, com tudo aquilo que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina, com o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina, e poder viver de uma forma como Ele ordenou, como Ele requer de nós, seu povo. Abrace a fé verdadeira em Jesus Cristo e viva todos os dias da sua vida esta fé que tem um alcance profundo, total de nossas vidas. Foi isso que Deus idealizou. Daqui a pouco nós vamos sair daqui da igreja. Nós vamos ter uma semana, vamos ter a passagem de ano, vamos entrar no novo ano. E é da vontade de Deus que você viva a Jesus todos os dias da sua vida. E desfrute desse relacionamento pessoal. E aprenda com Ele. E receba as ordens que Ele lhe dá, os confrontos que Ele faz com você, como alguém aberto, como alguém que se relaciona com um Pai amoroso. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que veio a nós nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos faz romper com tantas coisas que nada tem a ver com o caminho que o Senhor ordenou ao seu povo. Obrigado porque nisso vemos as Tuas misericórdias. Nisso vemos o Teu amor, o Teu cuidado para conosco. Obrigado porque aqueles homens que vieram de Betel a Jerusalém não voltaram para casa de mãos vazias. Nem nós, Senhor. Nem nós voltaremos para as nossas casas de mãos vazias. Hoje o Senhor está nos chamando para algo mais profundo. Em nome de Jesus. Algo que se aplica ao nosso relacionamento contigo, mas que se aplica também aos nossos relacionamentos horizontais. Ajuda-nos
a viver isso todos os dias das nossas vidas. Ajuda-nos a sermos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, que compartilhou conosco da sua graça, do seu grande amor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Continue falando conosco nesta noite, no dia de amanhã. Traga-nos em paz no culto de passagem de ano, para que possamos celebrar a glória do Senhor e te agradecer pelo ano de 2024, com mãos levantadas, e te consagrar o ano de 2025. Meu Deus, que esta semana seja uma semana de vitórias para o teu povo, com a tua palavra na mente e no coração. É a nossa oração, é a minha oração pelo teu povo, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,